papai, olá mamãe, você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Esse é o nosso último vídeo do projeto e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância das regras e limites na formação da personalidade do seu filho. Uma criança, ela está sendo moldada, a personalidade dela durante a infância é moldada. Então, tudo que ela venha a enfrentar, que ela venha a conhecer durante a infância, vai contribuir e muito para a formação da personalidade, para quem ela vai ser quando ela crescer. Sobre as regras e os limites. Nós adultos, nós temos um código de ética, nós temos as regras civis, nós temos as leis que nos norteiam, né? Que nos dão um direcionamento do que nós podemos e do que nós não podemos fazer. E tem as punições caso a gente descumpra essas regras, né? Só que para as crianças, isso não existe ainda. Então, quem vai ser esse código de ética, essas leis para as crianças? Os pais, os responsáveis, as pessoas que estão ali educando essa criança. Então, eu queria trazer aqui de forma breve para vocês hoje algumas dicas de como estabelecer regras na sua casa aí para os seus filhos, porque quanto menor eles forem, mais difícil às vezes fica de você conseguir estabelecer isso, da criança entender o que você está pedindo. Então vamos lá. A primeira delas é clareza. Seja o mais claro possível quando você for estabelecer alguma regra. Porque talvez para você que tem um entendimento de adulto, aquela situação está bem clara, não pode e pronto. Mas para a criança não está. Então você tem que ser o mais claro possível na linguagem da criança, na linguagem que ela vai entender. E se certificar de que ela realmente entendeu o que você quis passar. Pergunte se tem alguma dúvida, pergunte o que ela entendeu, peça para ela repetir. Isso vai ajudar a ficar bem claro. Segunda coisa, coerência. Não adianta você passar para uma criança de 2 anos algo que somente uma criança de 5 consegue fazer. Então, a regra que você está querendo estabelecer aí, o limite que você está querendo colocar, é coerente com a criança da idade do seu filho? É benéfico para a criança? Vai fazer algum bem para ela? Vai ensinar alguma coisa? Por que você quer colocar essa regra? É importante a gente se fazer essas perguntas, né? Nos fazer essas perguntas antes de estabelecer para a criança, para saber se realmente faz sentido e se está coerente com a idade dela. Terceiro, consistência. É uma regra, é um limite que não vai fixar se você ensinar em alguns momentos e em outros momentos você não cobrar isso da criança. Vamos colocar um exemplo aqui, terminar de almoçar e colocar o prato na pia. Se hoje você cobrou do seu filho para ele fazer isso, ele foi lá e fez. Amanhã você deixa passar, ele deixa o prato em cima da mesa e você não fala nada. Quando for depois de amanhã, você cobra de novo. Aí depois você deixa ele deixar o prato em cima da mesa. É uma forma que ele não vai entender que ele precisa fazer todas as vezes, não vai se tornar uma rotina para ele, porque ele foi ensinado que quando ele quiser deixar em cima da mesa, ele deixa. Então é importante a gente ter essa consistência na hora de ensinar. Se é para fazer, faça sempre. Que até a criança criar aquela rotina e entender que é uma obrigação dela. E por último, monitoria. Há uma regra, a principal característica, a principal função dela é educar a criança para a independência. Como assim? O pai vai orientar, vai estar presente nos primeiros momentos, vai ensinar o que pode e o que não pode, mas para um segundo momento, aquela criança conseguir fazer aquilo sozinha. Então, essa é a importância da monitoria. Ver se a criança entendeu, ver se ela está fazendo o correto e fazer com que ela crie o hábito de fazer aquilo dali. Se o pai monitora nos primeiros momentos, a criança aprende e depois ela passa a fazer até na ausência do pai. É algo que ela realmente aprendeu, ela não está fazendo só porque o pai está ali. Então, o pai vai monitorar, vai acompanhar nos primeiros momentos, vai explicar a importância. É importante, pessoal, a gente deixar isso bem claro para a criança. Não é aquela história, não é não e acabou. Mas por que é um não? Explica. Para a criança, desde pequena, ela aprender e questionando, ela aprender a não aceitar respostas prontas e entender o real significado. Porque para ela aceitar, para ela fazer, tem que fazer significado para ela, tem que ter significado para ela, né? Talvez para você tá aí muito claro, mas para a criança não tá. Então é importante ter esse direcionamento também, certo?
Outra coisa importante na hora de estabelecer regras é, como eu já falei, a clareza, né? E deixar bem claro para a criança quais são as consequências dela não cumprir aquela regra. E isso não é colocar medo na criança, não é ameaçar de bater, de brigar se ela não fizer. É explicar o que pode acontecer se ela não fizer. Ah, se você não tomar banho tal hora vai acontecer isso, isso e isso. Se você deixar o prato aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Explicar para ela quais os benefícios daquilo que ela tem que fazer e quais as consequências também. Quais as consequências, né? Aí você pode trabalhar também naquele sistema que eu já falei em outros vídeos de reforço. Reforça a criança com elogio quando ela fizer direitinho. Orienta com a voz calma, sem se exaltar, sem brigar. Vai mantendo um diálogo com a criança que fica mais fácil dela ter a abertura para entender o que você está falando. Porque se você já for brigando, já for exaltado, muitas vezes a criança fica com medo, fica com raiva e ela não entende ou nem tenta entender o que você está falando, né? Então, as dicas de hoje são essas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, esse é o último vídeo do nosso projeto. Eu gostei muito de estar aqui repassando algumas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, nós ficamos por aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhadinha aí no canal. Tem dicas super legais e interessantes para você que tem criança em casa. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês.